Boa noite a todos. É uma alegria diferente, muito grande estar aqui. Agradeço imensamente o convite recebido para aqui estar. E saudando esse mês espírita, com 9 eventos dedicados a ele, mostrando a força dessa ideia, dessa comunidade, desse trabalho que eu tenho realizado. Antes de iniciar a palestra propriamente dita, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência de um menino de 6 anos que visitou essa cidade em 1962. Uma missão muito importante, que era carregar as alianças do tio que ia casar uma das filhas da Dona Ana. E dessa forma entrei na família. É interessante porque, apesar dos meus 6 anos, eu lembro com clareza de muitos detalhes dessa visita. Lembro da casa da Dona Ana aí na esquina, com detalhes. Lembro do centro espírita nesse terreno aqui, anos de madeira. E é muito curioso que lá naquela época eu jamais poderia imaginar que um dia eu viria a ser convidado a estar aqui, compartilhando algo com vocês, numa obra, numa atitude, numa iniciativa da Dona Ana. E acho que isso se deve muito ao olhar que ela tinha. Ela tem, né? Aquele olhar que olha dentro dos olhos da gente, mas que ao mesmo tempo põe a gente no colo. Provavelmente tenha sido isso. Fez com que eu não esquecesse, apesar de ter 6 anos. E hoje eu tenho 69. O tempo muitas vezes joga a nosso favor. E acho que esse é um dos exemplos. Encerrado um momento pessoal, eu precisava compartilhar com vocês. Vamos à nossa conversa de hoje. Vamos tentar conversar sobre o que é o centro espírita, sobre o aspecto de ser um lugar de acolhimento e de amor. Juntando essa vivência que eu estou contando para vocês, existem momentos em que a gente toma atitudes. Não se sabe exatamente, talvez até porquê, mas o famoso tempo, nosso amigo, põe as coisas no lugar e vem trazer o esclarecimento. Muitas vezes falta na atitude que a gente toma. Há 84 anos atrás, no 18 de outubro, lá de 1941, o mundo, obviamente, conturbado por uma guerra mundial. No meio desse cenário muito panfletante, a Dona Ana tem uma atitude de fundar, junto com um pequeno grupo, esse centro espírita. Lá se vão 84 anos. De trabalho ininterrupto, contínuo, onde essa quantidade, esse número 84 anos, nos autoriza a perguntar quantas pessoas passaram por esta iniciativa de amor. Quantos trabalhadores passaram pela casa? Quantas pessoas bateram naquela porta atrás de consolo, de acolhimento, de carinho? Não dá para a gente saber. Mas dá para a gente imaginar. Isso tudo nos faz pensar que, num momento como este, em que a gente está vivendo, de transição planetária, com todas as dificuldades ou com desafios de todas as ordens, batendo a nossa porta todos os dias, isso se torna muito mais relevante
quando a gente está dentro de uma casa espírita e percebe que aqui se propõe, pessoas se propõem a levar o consolo, o acolhimento, o carinho, a palavra que orienta e que, como que num momento diferente, torna a presença de alguém que bate a essa porta em busca disso tudo, aqui encontra isso. Centro Espírita é local de relevante importância por tudo isso que a gente imagina, multiplicado por todos os que aqui já vieram. Seja por curiosidade, seja por sofrimento, seja pelo motivo que for. Quando a gente é tocado, como a Dona Ana foi, as coisas tomam um outro rumo. A casa espírita, na verdade, passa a ser um ponto de apoio da espiritualidade para a realização do trabalho de suporte, de apoio ao mundo físico. Somos nós. É no mundo físico que a gente percebe o que a espiritualidade faz por nós, de forma mais contundente, porque estamos vivendo num mundo ainda de provas e expiações. A doutrina espírita sendo aquele consolador prometido pelo Cristo, trouxe ao conhecimento de nós encarnados a realidade da existência de um mundo espiritual. E, principalmente, isso já se sabia, isso é ancestral, mas as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual, a doutrina espírita trouxe como uma forma organizada de entender isso. Esse ambiente energético equilibrado que se encontra dentro de uma casa espírita tem a finalidade, um trabalho da espiritualidade, de facilitar o trabalho que a espiritualidade tem ou que se propõe fazer, em benefício de todos os necessitados. E nisto vamos nos incluir também o fato de eventualmente estarmos trabalhando numa casa espírita, não cura nossas dores, nos faz também, enquanto encarnados, enquanto no mundo de provas e expiações, obviamente necessitados de esclarecimento, de apoio, de carinho, de aconchego, de tudo isso. Cabe aqui relembrar o dever do trabalhador espírita. De buscar o seu aprimoramento, o seu aperfeiçoamento. Em qualquer atividade, não buscamos nada menos do que a melhor qualidade possível, porque seria diferente aqui. É o trabalhador espírita que tem o dever de se preocupar com a sua qualificação, de investir cada vez mais na sua busca de condições para cumprir da melhor qualidade, com a melhor qualidade possível, a função da casa espírita. Afinal, ela é feita não por um cimento, pedra, madeira, tinta. A casa espírita somos nós. É fundamental, então, entender que a necessidade do estudo dentro da doutrina espírita não é um ciclo que se encerra quando eu termino o ESB
ou quando eu sigo adiante. Jamais vai terminar. A contínua busca da excelência do entendimento, da prática, da atividade da doutrina espírita é que vai proporcionar a possibilidade de bem receber a quem chega, fazendo com que a casa espírita não deixe de ser concreto, madeira, tinta. Ela vira uma casa espírita pela qualificação dos seus trabalhadores. O que alguém busca quando chega aqui? Simplicidade. Cristo jamais poderia ser chamado de sofisticado. Alegria. Cristo nunca foi alguém triste. Acolhimento. Não preciso nem dizer. Consolo. Também não preciso dizer. Quando se fala em Cristo, está embutido toda essa ideia. Encaminhamento. A casa espírita, o movimento espírita se desdobra em várias possibilidades de atenção a quem chega. É fundamental que quem acolhe, quem nos busca, quem nos procura, tenha a possibilidade de entender o que tem de disponibilidade para encaminhar para este ou aquele setor, de forma a atender quem chega aqui. Mas tudo isso não vai acontecer, ou vai perder o sentido se não houver fraternidade. Olha quanta coisa precisamos desenvolver se quisermos minimamente atender quem chega aqui. O acolhimento e o amor fraterno certamente são as demandas que maior quantidade de pessoas buscam quando chega aqui. Se a gente pudesse catalogar, tu chegou aqui para quê? Por quê? O que tu está buscando? Tabulou isso aí? Muito provavelmente eu apostaria no amor fraterno e no acolhimento. Neste mundo que a gente anda vivendo, a carência direta disso. Nós também, trabalhadores espíritas, precisamos desenvolver a capacidade de acolher, óbvio, claro, mas tem que ir além. Nós precisamos ouvir. Mais do que falar, nós precisamos ouvir. Parece contraditório o que eu estou falando, mas a gente tem dois ouvidos. É preciso também a gente ser capaz de perceber a dor que está lá dentro de cada um. Às vezes com um sorrisão lindo, mas um coração judiado. E a gente precisa entender isso. Da mesma forma, como Jesus nos deixou inúmeros exemplos. Era isso que ele fazia. Muitas vezes ele ouvia por compaixão, mas ele já sabia o que estava vendo. Não somos Cristos. Ainda. Na sua passagem entre nós, Jesus trouxe uma novidade que até então não existia, ou pelo menos não estava consolidada como um conceito, como um objetivo. Vocês todos sabem o que é. A novidade que ele trouxe foi o amor. Simples de dizer, mas ainda 2000 e poucos anos depois, não entendemos. Nos atrapalhamos com isso. E a doutrina espírita, baseada nos ensinos do amor do Cristo, portanto, a doutrina cristã, tem seus fundamentos nesse amor praticado,
demonstrado e ensinado por Jesus. A gente não pode perder isso nunca de vista. E aí, se a gente voltar agora aos objetivos que a Casa Espírita, depois de toda essa conceituação, o que a Casa Espírita pensa, o que ela segue, talvez a gente possa arriscar dizer que a Casa Espírita precisa acolher, consolar e esclarecer, além de, óbvio, o estudo e a divulgação da doutrina. Volto de novo. Cumprir isso aqui, sem que a gente lembre que o Espírito da Verdade, lá no Livro dos Espíritos, quando ele disse: amai-vos. Problema não. Ele podia ter parado por aí, a gente parava. Ok, com amor eu resolvo tudo. Quase. Ele não disse só isso. Ele disse: amai-vos e instruí-vos. Lembrando que é inevitável. É parte do aproveitamento, é parte do aperfeiçoamento, é parte da evolução. Contínua instrução. O amor não se extingue num ponto. Ele evolui, como nós. Aliás, é ele que faz com que a gente evolua. E é impossível acolher, consolar e esclarecer sem que antes a gente aprenda a amar-se. A que a gente aprenda a nos instruir. Tudo isso, se a gente pudesse, numa figura alegórica, resumir a ideia, como é que eu posso iluminar alguém se eu não tiver uma própria luz? É como se eu tivesse uma lanterna sem pilha. Ela não vai iluminar. Ela quer ser uma lanterna, mas precisa de energia. O maior sofrimento que a gente esteja passando, e a gente sempre tem seus problemas, nós temos suficiente luz, suficiente pilha, suficiente energia para iluminar alguém. No teu pior momento da tua vida, é claro que isso que eu vou dizer é uma ideia, mas é impraticável. Por quê? Não teria como fazer. Vocês vão entender o porquê. Mas no pior momento da tua vida, quando tu está te sentindo muito mal, imagine que a gente, nesse momento, entrasse num hospital e pudesse enfiar o rosto em todos os leitos. Eu duvido que alguém pudesse ter um sofrimento tão grande que não ficasse curado desse sofrimento, comparando o seu sofrimento com tudo que já deu dentro do hospital. É claro que é óbvio, impossível de fazer isso. Mas imaginem-se fazendo isso. Isso dá uma ideia de que, por pior dia que a gente esteja tendo, consegue fazer algo por alguém. Ainda consegue. Isto faz com que as atividades da Casa Espírita, em harmonia com as correntes de benfeitores da Casa, possam mudar a sintonia vibracional de quem bate ali no sofrimento. Quem chega aqui percebe isso, não consegue entender exatamente como, mas ele percebe. Isso é capaz de substituir esse desequilíbrio pela harmonia regeneradora, capacitando esse necessitado. Chega meio carentão, né?
se reequilibrar, a se sintonizar com as vibrações de paz em casa. E é muito comum. Não precisa ter ser trabalhadores de 50 anos dentro da casa, não. É muito comum ouvir-se comentários do tipo: como é bom estar aqui dentro. O que será? Vamos dar uma olhadinha agora no que é acolhimento, consolo e esclarecimento. Se a gente for olhar, eu não fui capaz de entender exatamente o que é um acolhimento, mas a figura mais forte, talvez, que eu pudesse ter imaginado, é o de colo de uma mãe. Colo de mãe é alguma coisa especial. Colo de mãe acalma, afasta o medo, afasta o perigo, desacelera a gente. Desacelera a respiração. A gente chega e não acha lá. Não tem no colinho da mãe, tudo mistura. Restaura e devolve o equilíbrio a ponto da gente chegar a dormir. A gente chegou chorando no colo da mãe e dorme. Olha aqui. Olha tudo o que aconteceu. Colo de mãe é mais do que colo. É olho no olho, é coração no coração. Não é à toa que, quando bebê, coração no coração. Dá para descrever algo diferente do que carinho fraterno, do que amor fraterno? Colo de mãe é colo de mãe, ponto. Para ler as outras funções eu gostaria de lembrar a vocês que a doutrina espírita é um tripé, tá? Baseada num tripé de ciência, de filosofia e de religião. E não há um dos pés desse tripé mais importante um do outro. Todos são necessários, todos são úteis, todos são formas mais organizadas de separar, de catalogar os conhecimentos todos. Mas não podemos, de jeito nenhum, abrir mão de nenhum deles. Eu vou explorar um pouquinho para arrumar um exemplo, para compartilhar com vocês. Não me xingue, mas eu vou usar o conhecimento de física. Bem básico. A física tradicional usa 3 dimensões: comprimento, largura, profundidade ou altura. Profundidade no caso da piscina, altura no caso do edifício. Mas ela está nos namoros de flerte com mais uma 4ª dimensão. E é esta que me interessa. O tempo. A doutrina espírita trouxe para todos nós um outro significado filosófico, muito mais profundo, sobre o tempo. Ressignificou tudo isso. E isso muda a nossa vida. Já nas físicas, já a filosofia, já vamos trazer para nós. Normalmente temos medo do tempo e chamamos o tempo de nosso algoz. Porque o tempo faz a gente derrubar ruga, faz a gente perder cabelo, faz a gente perder força, às vezes o equilíbrio e por aí vai. As mazelas que o tempo nos traz. Mas isso é um pouco de injustiça nele. A doutrina espírita nos dá a ideia, nos transmite o recado fortíssimo de que somos feitos como seres imortais.
E aí o tempo passa a ser visto não como aquele algoz. Passa a ser o nosso grande parceiro, o nosso aliado, o nosso salvo-conduto. Vou falar baixinho para vocês não ouvirem. Tempo e espaço eternos. E isso é sério. A doutrina espírita também nos traz, através da multiplicidade de vivências que já aconteceram no passado e que nos fizeram chegar como somos aqui, agora. Lembrem lá atrás que fomos criados simples e ignorantes. Percorremos um caminho até agora. E o que tem para frente? Se somos eternos, mais do que nunca, o tempo é a nossa ferramenta para angelitude. É com o tempo, a nosso favor, é que vamos virar anjos. Isso? Sim, é isso mesmo. É exatamente isso. O tempo deixa de ser a nossa preocupação para ser o nosso consolo. Porque se olharmos bem, o tempo não é aquilo que faz com que a gente se sinta pressionado e ouça todos os dias coisas do tipo: eu não estou a tempo, eu não tenho mais tempo, eu estou atrasado. Não vai dar tempo. Como que não? Se tu é eterno e tem a eternidade inteira, olha que paradoxo. Olha que loucura isso. Vê como a parte filosófica da doutrina espírita é importantíssima para que a gente use os conhecimentos que tem de acordo com o que a doutrina nos coloca, não para fazer com que a gente se atropele com o que não conseguiu fazer nessa encarnação. Lembre-se, por favor, vocês têm uma eternidade inteira para fazer o que não conseguimos nessa. Ou para refazer o que não ficou tão bem feito. Mas a única coisa inexorável que vai acontecer com o passar do tempo é que um aperfeiçoamento contínuo ao longo das várias encarnações que vamos ter, vamos levar a ser anjos. Ainda não somos. Claro, temos um monte de feijão para comer até chegar lá. Pode ser sim. Mas se tu tiver dúvida disso, eu desafio vocês. E não vou perder. Aposto que cada um tem que estar sentadinho aí na sua melhor versão. A gente se atrapalha de olhar para trás. Mas vamos olhar assim, ó, 10 aninhos. Só 10 aninhos para trás. Lembrem-se, de memória de 10 anos é fácil de pegar, todo mundo ainda tem bem vivo. Lembrem-se o que vocês pensavam, como enxergavam o mundo, como se conheciam, como se achavam, como se olhavam o parceiro do lado. 10 aninhos atrás. E olhem como é agora. Isto é a evolução. E se funciona para 10 anos,
Não me vem dizer que vai ser diferente com a eternidade. Essa condição de espíritos imortais e eternos é o nosso consolo. E tira todo o problema do que a gente não conseguiu fazer hoje, que não conseguiu fazer nesse mês, que não conseguiu fazer nessa encarnação. Sossega. Vai fazer depois. Na próxima, ou na outra, mas vai fazer. E se fôssemos nós tão melhores do que o nosso parceiro, que a gente tem dificuldade com ele, nós não estaríamos encarnados juntos no planetinha Terra em 2025. Se nós estivéssemos tão adiantados assim, nós estaremos em outro planeta, em outra dimensão, em outro nível. E estamos aqui. E o Papai do Céu não é de CEP. Se estamos aqui, porque temos que estar. Está tudo justo e perfeito. Outro vai colocar em dúvida a capacidade do Criador. Isso nos traz de brinde outros pensamentos sobre por que estamos aqui. Qual a nossa função nesse mundão todo? E hoje a gente já sabe que não é mais mundão só. A gente já sabe que é o universo mesmo. E tu já percebeu o quanto este universo depende do teu equilíbrio? É só tu te desequilibrar. E tu vai ver que o teu entorno vai sofrer com isso. Vai ter reflexo. Porque da mesma maneira como entramos numa casa espírita e captamos uma boa energia, e isso nos faz melhor, nós também podemos levar a desarmonia. Depende de uma coisinha chamada livre-arbítrio. Que no fundo é como é que tu gerencia o teu tempo. Percebam que está tudo ligado. Não tem que separar, não dá para separar. E essas sucessivas conquistas espirituais que ficou demonstrado agora na brincadeira de viajar 10 anos para trás, nessas conquistas, até as piores falhas, são dores espirituais, vão diminuindo na medida que a gente evolui, porque aquilo deixa de ser uma dor, porque já vencemos aqui, já superamos aquela fase. Olhando para a espiritualidade, olhando para a eternidade, o consolo sobre as nossas dificuldades atuais é a certeza de que o tempo vai fazer com que elas desapareçam pelo efeito de evolução. O que era um problema passa a ser uma conquista. Acho que está liquidado o assunto consolo, né? Vamos passar para o assunto de esclarecer? A Casa Espírita muitas vezes recorre a essa história de esclarecer, recorre a várias ferramentas. E eu vou tomar uma só. Vou tomar essa como exemplo, mas tem várias. Lembrem da história do Todos os Caminhos Levam ao Pai? Tem vários. Vamos pegar um só. Se a gente pegasse o conceito de forma da caridade não há salvação, se a gente praticasse a caridade de esclarecimento, que tal? Quando Jesus disse aos seus discípulos que ensinar, Cristo falando, aspas para ele, ensinar é acender esperança.
professores devem estar vibrando com essa história. Né? Tem várias aqui. Isso deixa claro para nós por que os discípulos chamaram Jesus de o Mestre. Onde? O que ele disse? Ensinar é acender esperança. Se tu visse isso de Cristo, não tinha chamado de mestre, óbvio. E Jesus acendeu nos seus discípulos a esperança de espalhar a mensagem de amor que ele ensinou. E ele disse para os parceirinhos dele: ide e espalhai a boa nova. Com isso, Jesus estava dizendo: vão acender a esperança, vão ensinar o meu amor, vão substituir o engano pela virtude, vão tornar claro o que eu estou te falando. Vão esclarecer. E vocês conseguem perceber a força que tem a relação entre esclarecer e acender a esperança. Esclarecer aí entra em um conceito, muda de patamar, né? Entra num nível de uma nobilíssima caridade. Porque capacita, te dá uma ferramenta, ilumina teu espírito para que tu possa fazer melhores escolhas, melhores gerenciamentos da tua energia, do teu tempo encarnado. Caridade passa a ser, e está lá, está escrito lá no Evangelho. Para os professores, de novo, o que é um verbo? O que define ação. Caridade é o amor em verbo. É o amor em ação. É o amor na prática. No vamos ver. Não é assim que se faz. Não é teórico. Não é teórico. Não existe caridade que talvez eu não possa fazer. Na verdade, a gente pode fazer o que quiser. Pode fazer tudo. Depende do nosso livre, das nossas escolhas. Isso também capacita o espírito a melhor gerenciar e até acelerar a sua própria evolução. Se eu sou aquele cara azedo que quer me atirar no canto e ficar lá 3 encarnações, está tudo certo. Aí. Mas tu quer dar uma aceleradinha, te deu conta que é por aí o caminho? Ama, em ação, faz caridade. Caridade não é um conceito abstrato. É verbo. E essa talvez seja a ponte que possa unir o esclarecimento com o amor que Cristo veio nos trazer. A gente ouve lá o amor de Cristo, o que ele trouxe, o que ele ensinou. É uma coisa tão grande que a gente não sabe nem de onde começar. Todos já fizemos caridades e todos fazemos. Me conta se alguém ficou deprimido após ter feito caridade. Impossível. Porque é impossível tu sentir amor e entrar em depressão.
simples assim. Em simples do Cristo. Nessa história toda, há mais de 2000 anos. A gente é surdinho para isso, né? Surdinho para isso. Os dois ouvidos, surdinhos. Cristo nos convida de milhões de maneiras, de centenas de maneiras por dia. Nos oferece opções de como agir, como fazer amor virar ação, como fazer caridade. Todos os dias ele nos convida a isso. Das mais formas, das estranhas formas, das mais inesperadas maneiras. E é Jesus que nos convida em cada uma dessas situações a colocar as nossas mãos, o nosso amigo e aliado tempo, e os nossos coraçõezinhos, aprendizes de amor. Muito mal aluno, nossos aprendizes. Estamos ali, tentando cumprir um currículo mínimo para passar de ano a reunião. Porque estamos num planetinho no meio de provas especiais. Mas é evolução. Com o tempo de passeio, com Cristo nos mostrando tudo, como tem que ser feito. Ele que nos convida a pôr as mãos, o tempo dos nossos coraçõezinhos nessa obra. É para isso que somos feitos. É para isso e por isso que somos o ser mais importante do universo. Porque somos responsáveis pelo nosso equilíbrio e, portanto, por tudo que nos cerca. A tecnologia hoje faz com que a gente se ligue ao mundo, não só em pensamento. Nós falamos com o mundo inteiro aqui com aquela coisinha que está dentro do bolso da gente. Ao vivo. A cores. Em tempo real. Temos todos os instrumentos possíveis, as conquistas tecnológicas, os conhecimentos que se multiplicam de uma forma absurda que nós não conseguimos acompanhar. Mas temos principalmente aqui e os ensinos de 2000 anos. Que a gente tenha bom senso de escolher as melhores companhias para realizar a obra que Cristo nos convida todos os dias a fazer. Obrigado a todos. Paz? Isso. Convido a todos a que levem o pensamento ao alto, sintonizem com essas energias que o Criador derrama sobre nós. E por onde essas energias passeiam pelos nossos corpos, deixando a harmonia como resultado da presença do Criador. Que essas energias nos protejam, nos intuam e nos façam capazes de bem utilizar tudo isso que recebemos todos os dias ao abrirmos os olhos
formas de buscarmos a nossa evolução, a nossa maneira de bem viver, repartindo tudo aquilo de amoroso que já conquistamos.